Boa noite aí, pessoal que está começando a chegar no Facebook, YouTube, Instagram. Bem-vindos aí ao meu canal Expert em DTM. Hoje vamos falar um pouquinho sobre bruxismo, refluxo e DTM. Qual o relacionamento entre essas três entidades aí, a doença DTM, o bruxismo, o que é, o refluxo, o que é, o que isso tem a ver com a disfunção temporomandibular. Então, inúmeras perguntas chegam para a gente e uma delas foi: por que o paciente que tem desgastes dentários excessivos na forma de erosão ácida, em algumas situações tem também bruxismo? O que é essa erosão ácida? É provocada pelo quê? E o que isso tem relação com a disfunção temporomandibular? Então, primeiro a gente precisa entender o que seria o bruxismo, o que seria o refluxo, qual a relação entre um e outro. Sabemos que o paciente que tem bruxismo, você precisa entender se ele tem um bruxismo em vigília, que é o bruxismo durante o dia, ou seja, quando o paciente aperta e ou range os dentes acordado, chamado bruxismo em vigília. E o bruxismo do sono é quando o paciente aperta e ou range os dentes dormindo. Também é considerado bruxismo o simples fato do paciente fazer movimentos mandibulares sem tocar os dentes, mas com contração muscular, principalmente na região de músculos da mastigação. Isso também é considerado um bruxismo chamado de bracing. Então, são os inúmeros tipos aí de bruxismo que nós temos. Outras situações que às vezes nos confundem em relação ao bruxismo propriamente dito. Todo bruxismo causa DTM? Não necessariamente. O bruxismo, quando não causa nem DTM, nem causa desgaste excessivo, ele não é considerado um distúrbio, ele é considerado uma alteração de comportamento. Quando que ele é considerado um distúrbio? Quando ele causa desgastes severos e causa sintomatologia dolorosa. Nessa situação, ele é considerado um distúrbio. E quando ele deve ser controlado ou tratado? Quando ele é assintomático, ou seja, provoca dor, DTM, cefaleia, seja qual for a dor, ou quando o paciente tem desgastes excessivos, tá? Então, dando uma relembrada e uma pincelada sobre as definições de bruxismo, e nós temos aí o consenso internacional de bruxismo, em que você mostra como diagnosticar, como tratar e como identificar por meio de autos relatos, por meio de exames como a polissonografia, e esse consenso ele foi publicado em 2018 e está disponível no site do PubMed, para quem quiser entrar lá. Ele foi liderado por um cientista holandês de Amsterdã, que é o Frank Lobeso. Então ele liderou esse estudo, que é bem bacana, que foi um consenso internacional sobre bruxismo. Tudo isso que eu estou falando está lá nesse consenso. E o que tem a ver o bruxismo com o refluxo? O que seria o refluxo? Apesar de nós somos dentistas, não somos médicos na área de gastro, mas qual seria então a relação do refluxo com o bruxismo e com a DTM? O que seria o refluxo? O refluxo é aquele, na maioria das vezes, o paciente pode ter um retorno do fluxo gástrico, por isso que chama refluxo, esogástrico. Então, esse refluxo do fluxo gástrico vindo para a boca do paciente, na região de esôfago e chegando na boca, ele pode causar o que a gente chama de erosão ácida. O que seria essa erosão ácida? São desgastes excessivos no esmalte dentário do paciente. E o paciente chega para a gente numa condição sem esmalte dentário. As regiões mais afetadas nos pacientes que têm o refluxo são regiões de pré-molares e molares inferiores e superfície palatina dos incisivos superiores. Tá? São as regiões mais afetadas. E existem casos mais específicos, um caso que chegou até de um filho de uma dentista esses dias para a gente, um garoto de 18 anos, com desgastes assim extremamente severos em todos os dentes, principalmente de pré-molar para trás, ou seja, todos os pré-molares, tanto superior quanto inferior, tanto os molares. E ela relatou para a gente que o paciente era
portador de bruxismo, ele tinha bruxismo, mas era uma destruição uma destruição no esmalte dentário diferente, que ela nunca tinha visto. Então o paciente chegou com essa característica. Essa característica do desgaste por meio de erosão ácida, que é ocasionado pelo refluxo, o que normalmente acontece? Ocorre uma destruição na superfície do esmalte dentário e você começa a ver só a superfície da dentina. Por exemplo, você pega às vezes um paciente com uma destruição tão grande que na superfície oclusal dos molares você verifica aquilo que a gente chama de ilhotas de dentinas, pontos de dentinas específicos e o esmalte todo destruído ao redor ali da superfície oclusal. Isso é característica de quê? De um aumento do pH salivar, ou seja, na verdade, de uma diminuição do pH salivar. O pH se torna mais ácido. Então, o refluxo provoca o aumento da acidez bucal, e esse aumento da acidez bucal provoca um desgaste na superfície de todo o esmalte dentário. Então, você tem uma destruição exagerada e exacerbada. O paciente pode ter sintomatologia ou não. Quando ele tem sintomatologia de azia, mal-estar, é ótimo que ele vai procurar um médico. Agora, quando ele não tem sintomatologia, aquele desgaste vai exacerbando com o tempo. E ele já chega para a gente numa condição, você imagina, um garoto de 18 anos, filho de uma dentista, e ela estava se sentindo culpada porque não percebeu aquilo. Quando percebeu, o filho dela já estava totalmente sem a superfície do esmalte, em decorrência de uma destruição por substância química, e substância química do próprio organismo. É o ácido gástrico, do suco gástrico, que você tem um refluxo, ele vem para o meio bucal, diminui o pH salivar, torna ele mais ácido e ocorre a destruição do esmalte dentário. E esse paciente, na maioria das vezes, esse paciente que tem esse refluxo, tem esse aumento da acidez bucal, o que normalmente o nosso organismo faz como forma protetiva para fazer com que o pH salivar aumente, para neutralizar o pH e diminuir essa acidez? O organismo estimula a mandíbula a fazer movimentos. E nós sabemos, quando nós fazemos movimentos mandibulares, é estimulada a produção de saliva. E quando você tem um aumento na produção de saliva, você tem um controle desse pH. Ou seja, quanto maior a produção de saliva, com uma maior rapidez, você consegue controlar esse pH bucal que estava ácido. E com isso o paciente começa a fazer movimentos mandibulares e começa a apertar os dentes. Então, o apertar de dentes em pacientes que têm refluxo, o que vai acontecer? O paciente já tem o pH ácido, ele já tem aquela destruição por erosão do suco gástrico que veio para o meio bucal, e além disso, ele tem o bruxismo em decorrência desse refluxo. Só que o bruxismo, então, quer dizer, se aumenta consideravelmente a destruição do esmalte dentário. Então, o quadro se torna mais grave. E esse bruxismo, ele é considerado protetivo. Protetivo por quê? Também chamado de bruxismo protetivo fisiológico. Por que isso? Porque é uma forma que o nosso organismo, que é inteligente, faz com que o meio bucal se torne neutro e proteja as estruturas dentárias. Então, esse bruxismo, quando o paciente tem refluxo, ele é um bruxismo que protege o organismo. Só que, em contrapartida, você está apertando os dentes. Numa situação como essa, você coloca um dispositivo interoclusal, um aparelho interoclusal, para controlar o bruxismo. O que auxiliava o controle do pH bucal, você controlou o bruxismo, parou de apertar, o refluxo voltou a acidificar totalmente aquele pH bucal e o paciente continuou com aquela erosão nas estruturas dentárias, principalmente superfície de esmalte. Então, ocorre uma destruição bem acentuada na superfície de esmalte, numa condição como essa que eu relatei, da mãe, que era dentista, de um rapaz de 18 anos, se sentir culpada porque houve uma destruição em praticamente todos os dentes do rapaz e passou desapercebido por ela.
Então, nessa situação, você trata a consequência ou trata a causa? Então, você precisa tratar a causa. Só que a causa, quem vai tratar é o médico gastroenterologista. Então, ele precisa controlar o refluxo desse paciente. Para aí sim, você identificar se ele continua apertando e avaliar se tem ou não a indicação de usar um aparelho interoclusal para controle de bruxismo. Então, é importante salientar, primeiro, a importância do tratamento multidisciplinar entre várias disciplinas dentro de um problema como a DTM, por exemplo, entender que esses pacientes que têm refluxo, eles têm o bruxismo como uma proteção para aumentar o pH e diminuir essa acidez bucal, ou seja, o movimento mandibular estimula a produção de saliva e essa produção de saliva é o que faz controlar esse pH e aumentar a neutralização desse pH bucal e diminuir a acidez. Então, essa é a grande vantagem do bruxismo nessa situação, que ele acaba funcionando como bruxismo protetivo. Então, isso é importante a gente entender. Tá bom, pessoal? Então, isso causa DTM. Qual a relação da DTM com o refluxo e com o bruxismo? Então, existem alguns estudos mostrando na literatura científica que esses pacientes que têm esse bruxismo, que é um bruxismo protetivo, eles têm uma prevalência maior também de disfunção temporomandibular. Só que, como eu falei, você primeiro precisa identificar o problema para não tratar somente a consequência, e sim tratar o agente causador. Então, você precisa deixar esse paciente assintomático, mas, ao mesmo tempo, você precisa controlar o refluxo desse paciente. Tá? Então, isso é extremamente importante. E depois, reabilitá-lo. Se ele tem uma destruição dentária, depois você reabilita. Hoje, uma aluna até, a gente estava fazendo uma mentoria online, e ela até me perguntou o seguinte: imagina que o paciente teve uma situação de desgastes dentários severos, tá? Ou em decorrência de erosão, ou em decorrência de erosão associada ao bruxismo, e eu quero reabilitar esse paciente com laminados cerâmicos. Como fazer uma situação como essa? O que normalmente a gente orienta? Todo e qualquer paciente, ele precisa chegar para qualquer tratamento reabilitador, primeiro assintomático. Ele não pode ter sinais e sintomas de disfunção temporomandibular e muito menos o diagnóstico de DTM. Você tem que curar esse paciente da DTM. Para aí sim, no segundo momento, você fazer o seu tratamento reabilitador. Imagina que esse paciente é um paciente bruxista em potencial, em que você coloca um simples provisório e começa a desgastar e fraturar no intervalo de tempo muito curto. O que normalmente a gente orienta? Faz-se um aparelho interoclusal provisório em uma das arcadas e reabilita a arcada antagonista. Como fazer esse aparelho interoclusal temporário para controle desse bruxismo que você vai reabilitar esse paciente? Existe o que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar, de placa social, que é uma placa que você utiliza uma placa de acetato de 2 milímetros, leva ela na máquina termoplastificadora, faz todo o recorte e depois coloca um acrílico autopolimerizável na superfície oclusal de toda a placa de acetato, fazendo com que você tenha uma espessura de no mínimo 1,5 milímetro na superfície oclusal posterior. E depois você pede ao paciente, quando estiver na fase plástica do acrílico autopolimerizável, o paciente fazer o toque dentário. E em seguida, assim que ele fizer o toque dentário, vai ter a marcação e você vem com uma broca, uma Maxcut ou qualquer outra broca para acrílico e vai cortando até a placa ficar totalmente plana, porque o objetivo do aparelho interoclusal é que ele fique plano e com um toque dentário em cada dente, ou seja, cada dente antagonista tenha um pequeno toque dentário, de forma que ela fique bem ajustada e, ao mesmo tempo, você reproduz as guias caninas nesse acrílico autopolimerizável. Isso é chamada placa social, porque é uma placa simples de fazer e com custo baixo. Por quê? Vai ser uma placa temporária,
uma placa provisória. Você está reabilitando uma das arcadas e colocou uma placa temporária, por exemplo, na arcada inferior, para controlar aquele bruxismo que está em atividade. Então, isso é uma alternativa que a gente tem feito, tá? Então, não adianta você fazer um curso de laminados cerâmicos, um curso de reabilitação, e daqui a 1, 2 anos, seu paciente voltar com aqueles dentes todos fraturados, todos desgastados. De nada vale tudo isso, porque você vai ter um problemão pela frente, porque o teu paciente vai ter investido um dinheiro relativamente razoável, vai ter um grau de exigência relativamente razoável, e você imagina com um intervalo de tempo considerado pequeno, de 1 a 2 anos, o paciente começa a ter fraturas e desgastes desses trabalhos. Então, é importante você identificar possíveis fatores que podem causar essas fraturas. Então, num momento como esse, você precisa identificar se o paciente tem esse bruxismo, se o bruxismo é um bruxismo primário ou secundário, e como que você vai atuar numa situação como essa, tá? E para controle realmente de bruxismo, hoje a alternativa, assim, que a gente considera padrão ouro, não sou eu quem estou falando, é a literatura que tem mostrado isso para a gente, é a placa de Michigan. E essa placa de Michigan, esse exemplo que eu dei anteriormente, nada mais é do que uma placa temporária, que durante a reabilitação você faz uma placa temporária com essa superfície de acrílico autopolimerizável, recobrindo uma placa de acetato de 2 milímetros. É uma alternativa, tá? Lembrando que essa placa tem que ser plana, tá? Ela não pode travar o movimento mandibular. Ela tem que ser uma pista mesmo, totalmente lisa, tá bom, pessoal? Então, acredito que todos já tenham ouvido falar, quem não ouviu falar, é só acompanhar nosso conteúdo diário. Diariamente tem conteúdo sobre DTM, dor orofacial. Convido vocês a seguir nosso canal no YouTube, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, para curtir todo o conteúdo da área de DTM e dor orofacial de forma gratuita, em prol da odontologia, para ajudar ainda mais os profissionais a serem realmente referência na área de DTM e dor orofacial e ajudar os nossos pacientes que tanto sofrem com a doença. Então, hoje, nós trabalhamos um pouquinho e conseguimos mostrar um pouco esse relacionamento entre bruxismo, refluxo e DTM, e como que o paciente, como que a gente pode auxiliar esse paciente no dia a dia. Relembrando que o paciente que tem refluxo, tem uma destruição na superfície do esmalte, por meio de erosão ácida provocada pelo retorno do fluxo gástrico. O paciente, na maioria das vezes, tem um bruxismo associado, e esse bruxismo é considerado um bruxismo protetivo. Por que protetivo? Porque você faz movimentos mandibulares para aumentar a produção salivar e neutralizar o pH que se encontra ácido e destruindo a superfície dentária. Então é chamado bruxismo protetivo, um bruxismo fisiológico. E você não deve controlar esse bruxismo inicialmente, você deve indicar um gastro para esse paciente para ele controlar o refluxo dele. Porque se você controla o bruxismo desse paciente, você piora esse pH ácido e piora essa destruição ácida pelo retorno do fluxo gástrico. Então essa é uma ideia. E a outra é você começar a entender o que é o bruxismo e como ele está relacionado em algumas situações com pacientes que têm disfunção temporomandibular e como fazer as tomadas de decisões assim mais assertivas dentro do nosso atendimento clínico diário. Aproveito para desejar uma boa noite para os colegas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou sempre disponível, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e uma semana abençoada aí para todos.